Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, como é que vocês vão? Espero que todo mundo esteja bem. Sou eu, professor Agnello, aqui, ó, com mais uma videoaula para vocês, tá? Lembrando, sempre lavando as mãos, usando álcool em gel, né, usando máscara. Não é para sair de casa, mas sair usa máscara. Lembrando que a pandemia ainda não acabou, hein? Ainda tem pandemia. Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido vai acabar isso tudo, tá ok? Vamos lá, capítulo 8, né? Leitura e exercícios da página 140 e 141. Vamos falar dos Estados Unidos da América no século XIX. Tem algumas características bem interessantes desse momento. Primeiro, independência dos Estados Unidos, 1776. Os colonos que se tornaram independentes, eles começam a buscar novos territórios, né? Querer aumentar o território das 13 colônias. Então começa nos Estados Unidos, que a gente vai chamar de expansão territorial. E essa expansão territorial, ela se dá por três formas. Compra de terras, como exemplo aqui em 1803, Estados Unidos comprou a Louisiana da França, a Flórida da Espanha e o Alasca da Rússia. Por acordos diplomáticos, ou seja, fizeram algum acordo e cederam a terra, e tem um caso aqui de Oregon, que foi cedido pelos ingleses, e você compra. Você podia comprar o acordo, mas se não conseguisse, você tomava na guerra. Né? Anexação de vários territórios em 1448 numa guerra contra o México. Quer dizer, os Estados Unidos entrou em guerra contra o México, venceu esse conflito, e esses territórios que até então pertenciam ao México passaram a fazer parte dos Estados Unidos. Exemplo é de Arizona, Califórnia, Nevada, Novo México, Utah e Texas. E começa nos Estados Unidos. Olha o mapa de como as 13 colônias, ó, Flórida, Texas, Califórnia, Oregon cedido, Louisiana, ó. Todas essas regiões é um mapa de como se configurava a compra, ó, compra, conquista, cedido pelo México, conquista, né? E aqui era a região das 13 colônias. Gente, começa nos Estados Unidos um fato histórico bem interessante, o que a gente vai chamar de marcha para o oeste. Gente, as 13 colônias, olha aqui, ó, vou voltar no mapa, eram aqui, ó. Marcha para o oeste era a ocupação pelas pessoas dessas regiões daqui, ó. As pessoas saíam aqui das 13 colônias e rumavam aqui para o oeste, né? Para buscar territórios. E por que começou a galera a querer ir para o oeste? Gente, na boa, falaram que encontraram na região do oeste jazidas de ouro. Então, foi uma corrida ao ouro. Né? A marcha para o oeste, basicamente, foi uma corrida ao ouro, onde a galera ia para lá, foi para lá atrás de ouro. E Agnello, como é que os Estados Unidos fez para organizar isso tudo? Primeiro, ele cria uma ideia, olha que parada louca. Ele cria uma ideia de tomar aquelas regiões não fosse errado. Ou seria a ideia do destino manifesto. Essa ideia, os Estados Unidos dizia que nessa ideia, que os Estados Unidos era o povo escolhido por Deus a levar a evolução, levar a civilização, levar a civilidade, levar a modernidade para esses povos mais antigos, né? Os povos atrasados, principalmente os indígenas. Então, tomar as regiões, os Estados Unidos vinha com a desculpa que ia levar o progresso para essas regiões. O nome dessa desculpa é que eles falavam que era o destino manifesto. Eles falavam que era Deus deu essa missão para eles. Agnello, e como que os Estados Unidos fez? Ele também incentiva as pessoas a colonizarem aquelas regiões até então sem ninguém, porque ele começa a cobrar barato pela terra, né? É a lei do povoamento, Hosted. É o lote de terra custando $10, mas só custaria $10 se você vivesse lá
e cultivar aquele solo. Então, isso faz com que os Estados Unidos comece a expandir e dominar todas as regiões que configura no território dos Estados Unidos hoje. Mas qual foi a grande consequência disso, além do aumento territorial dos Estados Unidos? Aqui, ó, massacre das populações indígenas. Ou você acha que foi só no Brasil que os índios foram massacrados? Nos Estados Unidos também, ok? Guerra da Secessão foi uma guerra civil americana. Foi uma guerra entre o norte e o sul. A Guiné, olha o mapa. Entre a região norte e a região sul. A União e os Confederados, tá? Foi uma luta, né? Uma guerra entre a região norte, que era uma região industrializada e queria o fim da escravidão, contra a região sul, que era uma região agrícola que utilizava o sistema plantation a favor da escravidão. Aguinaldo, qual foi o estampido do conflito? Foi a vitória de Abraham Lincoln nas eleições americanas. O Lincoln era do norte. Aguinaldo, por que eles tinham tanta diferença? Exemplo, por que o norte não queria escravidão? Gente, não é porque no norte todo mundo era legal, não. Ah, o pessoal do norte é gente boa, tal. Não é isso não, galera. A verdade é que o norte era industrializado e que a galera fosse escrava, ela não receberia salário, então não receberia salário, não consumiria. Em compensação, a galera do sul queria escravidão porque eles já estavam acostumados nesse sistema de cativos, investiram muito dinheiro nesse sistema. Nesse conflito entre o norte e o sul, a vitória foi da região norte, né? A vitória da União. Com essa vitória da União, aí começa um grande surto industrial nos Estados Unidos. E também começa um processo de radicalização, que a gente chama de reconstrução radical, né? Que começa os grupos que são contra e a favor dos negros nos Estados Unidos. Grupos a favor da integração dos Estados Unidos e grupos a favor da integração dos negros e grupos contra a integração dos negros. Aí é nesse momento que se dá a origem da Ku Klux Klan, aquela galera com aquele chapéu branco, pontudo, né, totalmente racista. E é nesse período, em 1865, que se cria o Acordo de Hayes, que põe fim definitivamente dos direitos dos Estados Unidos, dos negros, né? Se põe fim a qualquer direito que o negro tinha. Começa o que a gente vai chamar de segregação racial, ou seja, locais em que negros não podiam entrar. No ônibus, parte do negro, parte do branco. Banheiros, os negros não podiam usar os banheiros dos brancos, né? Um absurdo só. Aí aqui é a bandeira da União, né, que é hoje a bandeira americana, e a bandeira dos Confederados. Região, a União, composta por esses estados aqui, ó, e a região sul, né, a União e os Confederados. Tá ok? Imperialismo americano, ou seja, o que é imperialismo? Vocês vão ver melhor isso no 9º ano, mas imperialismo é uma nova forma de colonização, né? Os países ricos querendo dominar países mais pobres. Então, os Estados Unidos acaba criando duas ideias para realizar esse processo colonizador. O imperialismo também é chamado de neocolonialismo, tá? Ele utiliza duas ideias. Pois é, a verdade ele utiliza três, né? A primeira ideia é que ele utiliza o Destino Manifesto, que a gente já falou, né? De levar a missão que Deus dá de levar o progresso. Ele começa também uma ideia criada chamada Doutrina Monroe. Essa doutrina criada pelo político Monroe, ele diz que a América é para os americanos, ou seja, ele quer afastar a influência europeia da América. Para quê? Para toda a América virar mercado consumidor dos Estados Unidos da América. Então, essa ideia de afastar a influência europeia da América é o que a gente chama de doutrina Monroe. Então, no desenho fica bem especificado. Ó, na região da América, o americano pintando a bandeira dos Estados Unidos, ó, deixando a Europa e a África de fora. A outra forma é o que a gente chama de corolário de Roosevelt, que é nada mais, nada menos que o Big Stick.
Ou seja, se eu não vou conseguir tomar no amor, através do Destino Manifesto, através do Monroe, né, falar aquele discurso de que a América é para os americanos, né, ou falar que Deus me deu a missão de ajudá-lo. Se eu não conseguir no amor, eu tomo na força. O corolário de Roosevelt é os Estados Unidos se auto-autorizar a intervir em países onde ele possa ter alguma ameaça econômica. Ou seja, ele domina um país, se aquele país resistir, ele vai lá e toma na força. E esse corolário de Roosevelt também ele é chamado de Big Stick, o grande porrete. Ou seja, se você não toma no amor, ao Roosevelt aqui, você toma na dor, você toma na força. Tá ok? Ok, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí. Desejo tudo de bom para vocês. Forte beijo, queridos. Tchau, tchau.